como eu mantenho na linha, me mantenho seguindo com o meu emagrecimento, mesmo com os eventos, mesmo com finais de semana, mesmo com feriados, porque a gente sabe, a gente pode sim colocar tudo a perder por conta aí de um feriado, por conta de um final de semana, por conta de uma viagem que a gente faz. Então, como que a gente consegue, então, se manter o nosso emagrecimento acontecendo, mesmo com esses eventos que acontecem aí durante a nossa vida? A gente vive em sociedade, então esses eventos, os finais de semana, as confraternizações, enfim, acontecem a todo momento. E ainda mais agora, né? A gente já vem aí vivendo cada vez mais. Acabou, né, aquela questão ali de todo mundo trancado em casa, então a gente está voltando mais ali ao presencial, a encontrar as pessoas. Então, esses encontros são sempre muito rodeados de comida. Então, como que a gente se comporta nesses eventos? Como que a gente se comporta aí nos finais de semana? O meu post até do Instagram de hoje, aqui do Facebook também de hoje, foi exatamente isso, né? Final de semana chegando, eu estou de dieta, o que eu tenho que fazer? Meu Deus do céu, vai estragar tudo. Mas calma, estou aqui então para passar 8 dicas para vocês aí de como se comportar aí nesses finais de semana, nesses feriados, com tantos eventos aí a gente participa, para com que vocês não consigam aí sair da linha, não enfiar o pé na jaca. Então, a primeira dica da nossa aula de hoje, conhecer o seu peso. Eu sei que eu não sou fã e não indico e não fico ali sempre colocando para vocês se pesarem a todo momento, principalmente todo dia, né? Se você tem o hábito de se pesar todo dia, isso não é legal, isso acaba frustrando, porque o nosso peso, sim, ele tem oscilações, mas conhecer o seu peso, pelo menos uma vez por semana, pode ser legal de se pesar, ou contanto que seja ali uma vez por mês, você se pesar, conhecer o seu peso, saber ali aonde você está, justamente para quando você sair do final de semana, sabendo aí o que aconteceu, se você realmente saiu ou não deste peso, mas saber o seu peso, conhecer ele, para, de repente, não se frustrar por conta ali de uma viagem que aconteceu, por conta de um final de semana que teve um pouquinho mais de evento ali, então de repente acaba acontecendo um pouco mais de eventos e aí você acaba comendo um pouco mais, e aí você se desespera, porque aí na segunda-feira você se pesa ali e vê um outro peso que de repente você estava com outro peso na cabeça. Então conhecer o seu peso, conhecer o seu corpo faz toda a diferença, né? Antes de você partir por uma viagem, antes de você partir, por exemplo, para um feriado, isso vai te ajudar muito a te nortear, a saber da onde você está saindo e o que pode vir a acontecer, então, de repente, neste final de semana, ou neste feriado, ou em uma viagem. Porque quando a gente vai, por exemplo, por uma viagem, a gente acaba, às vezes, largando mão de tudo, querendo aproveitar e comer tudo que a gente vê pela frente. E aí, quando volta ali, às vezes, com um peso um pouco acima mesmo, né? Ali tem gente que acaba ganhando aí uns 2, 3, 4 quilos em uma viagem. E depois voltar para o peso, uma viagem pode sim colocar tudo a perder, né? Então, conhecer o seu peso, saber da onde você está partindo para voltar para este peso é fundamental. A primeira dica aí da nossa aula de hoje aí, seguindo a questão, chegando o final de semana, o que eu tenho que fazer? Estou no meu processo de emagrecimento e chega o final de semana, bate aquele desespero. Então, estou aqui para trazer essas dicas para vocês, para não bater esse desespero e vocês saberem como vocês se comportarem aí aos finais de semana para não colocar o seu emagrecimento a perder. Então, a primeira dica foi conhecer o seu peso. Eu sempre digo que se conhecer é fundamental, tanto se conhecer fisicamente quanto psicologicamente, né? O autoconhecimento é fundamental no processo de emagrecimento. A segunda dica da nossa aula de hoje é evite exageros. Eu sei que quando a gente vai para um evento, vai para um final de semana, encontra a família e aí aqueles almoços cheios de comida, e aí já emenda com café da tarde, ou de repente são aqueles happy hours que você faz com os amigos, que começa no almoço e vai até a noite, e aí você acaba sempre tendo ali comida e álcool, ou refrigerante, ou suco. Então, evitar exageros nesses momentos. Não é porque chegou ali o final de semana que você pode tudo. Muita gente já me falou isso. Ah, não, a minha alimentação eu faço certinho de segunda a sexta, tá tudo bem. Aí eu sempre pergunto, mas
segunda a sexta, e o final de semana, né? Final de semana também faz parte, ter uma alimentação saudável aos finais de semana. Não, é final de semana, posso tudo, tá tudo liberado. Mas como assim, né? Não tá tudo liberado. A gente pode sim comer, né? Eu sempre falo, eu estou aqui para ensinar vocês a emagrecerem comendo de tudo, mas não é porque chegou o final de semana que eu vou exagerar. Não é porque chegou o final de semana que eu posso comer tudo. Você sim pode comer de tudo, mas não tudo, né? É diferente. A gente pode comer ali, por exemplo, aqueles sanduíches de metro, um hambúrguer, uma carne, um churrasco um pouco mais gordurosa, pode participar daqueles almoços com lasanhas, enfim, não tem problema. Você pode sim comer um pedacinho, mas não coma uma grande quantidade. Coma igual você come, a mesma quantidade que você come durante a semana. A gente tem que ter em mente que não vai ser a última vez que a gente vai comer aquele determinado alimento. Então a gente pode se controlar para depois comer uma outra oportunidade. Óbvio, às vezes numa viagem pode ser que, né, determinado alimento daquela região a gente só vai comer naquela viagem. Mas não coma com desespero, não coma com exagero, não coma até passar mal, porque você pode até de repente estragar a sua viagem. Quando a gente come com exagero, a gente pode ali, principalmente com algum tipo de alimento que a gente não está acostumada, a gente pode até passar mal depois, fazer mal para o nosso corpo, e aí acaba estragando até mesmo a viagem de vocês. Então, aprenda a comer com moderação, aprenda a apreciar aquele alimento que você está comendo. Lembre, não vai ser a última vez que você vai comer. Você vai na casa da sua família, por exemplo, e vai comer lá uma massa, né? Não sei qual que é o prato aí normalmente que vocês fazem. De repente uma lasanha, de repente é uma macarronada, de repente é um risoto, de repente é um feijão tropeiro, enfim, é uma comida até um pouco mais pesada, uma feijoada. Não vai ser a última vez que você vai comer esse prato. Você vai poder comer ele em outra oportunidade. Então não coma com exageros. Até porque, eu não sei o que acontece com vocês, né? Porque quando a gente come a primeira vez e realmente tá uma delícia, a gente vai querer repetir. Só que aí quando a gente repete, já não é mais o mesmo sabor. Você já não sente mais aquele mesmo prazer como você comeu da primeira vez. Normalmente já não é igual, principalmente quando é doce. E aí a gente come de repente um doce e aí a gente repete aquele doce, enfim, já não é igual. Aí bate aquele arrependimento, fala, nossa, não deveria ter comido. E aí bate aquela frustração, enfim. E aí vem todo aquele sentimento ruim. Eu sempre falo para vocês aqui, sempre tô falando, ter um sentimento ruim com relação à comida não é bom. Isso traz mais ansiedade para vocês e faz vocês quererem ali, até em outro momento, querer comer mais. Aí vem a gula, enfim. Então, aprendam a se contentar com um único prato. Faça o seu prato uma única vez. Não repita aquele prato, porque você vai ficar com aquele gostinho, aquele prazer daquela comida. E aí, se você repetir, você vai já não ter aquele mesmo prazer. Então, evite exageros. Vai para um almoço em família, vai de repente numa viagem também, ou você vai num restaurante bacana, não coma com exageros. Aprenda a comer apreciando aquela vez que você está comendo aquele alimento. E lembre, né? Ainda mais se for almoço em família, não vai ser a última vez que você vai comer aquele alimento. Você vai poder comer ele em outra oportunidade. Porque quando a gente está ali naquela frustração, naquela ansiedade gerada, até porque você se arrependeu de comer demais, você vai ter algum ataque de compulsão também. Então, aprenda a comer com apreciação daquela comida que você está comendo, não com exageros. Porque quando você come ali exagerado, você come sem nem mesmo perceber aquilo que você está ingerindo e acaba ingerindo mais calorias. Uma outra dica aqui que eu dou para vocês, levantar aí do sofá. Levante, vá fazer uma caminhada, saia da preguiça, se acostume também a acordar um pouco mais cedo aos finais de semana também. Numa viagem que você faça, por exemplo, aprenda a não utilizar somente o carro durante as viagens. Aprenda a caminhar muito mais. Quando você caminha pela cidade, você conhece muito mais essa cidade, você explora muito mais. E, obviamente, você faz uma atividade física também. E, por exemplo, é um final de semana, você tá, né, pela sua cidade, a gente não viaja sempre, enfim, tá ali no final de semana, aprenda a acordar um pouquinho mais cedo e vá fazer uma caminhada pela rua ali da sua casa, da sua região, ou vá num parque, ou caminhe na praça.
Se você tem cachorro, faça uma caminhada um pouco mais longa com o seu cachorro. Isso você vai se exercitar, você vai liberar até mais ali serotonina, você vai se sentir melhor, enfim. Se você fica sempre ali naquela preguiça, deitadona no sofá, ou chega o final de semana, você não quer fazer nenhum exercício, enfim. Isso é até ruim, né? Porque você fica naquela preguiça, ali cansada, enfim, isso é até desmotivador, né? Se você faz uma atividade física, o seu brilho é diferente, sua motivação é outra, você tá muito mais animada, tá muito mais motivada, enfim. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer caminhadas pela manhã, aos finais de semana, então eu sempre faço ali, ou eu vou num parque, mas normalmente eu faço aqui pelas ruas aqui de casa mesmo, pelo bairro, e aí depois eu já volto super animada para fazer aquele almoço bacana, enfim. Então isso traz muito mais energia, até para o seu final de semana ele rende muito mais, você consegue fazer muito mais coisas aí no seu final de semana e obviamente seu humor acaba sendo muito melhor do que você ficar na preguiça ali no sofá, na cama o dia inteiro. Então, mexa-se, né? Isso é muito bom para você, tanto para o seu emagrecimento, porque você acaba gastando mais energia, quanto aqui para a sua saúde mental também. Fica muito mais leve, muito mais animada, muito menos estressada, muito menos ansiosa. Então, fazer ali uma atividade física, e não é nada extenuante aos finais de semana, a gente pode sim se dar o prazer ali de fazer algo um pouco mais leve, não tem problema, mas contanto que você continue se mexendo também aos finais de semana, não é porque é final de semana que você vai entregar ali o jogo e se jogar ao sofá, não. Faça sim, ali continue praticando sim uma atividade física, mesmo que ela seja mais leve, um pouco mais prazerosa, um pouco ali diferente de intensidade que você faz durante a semana. Mas não deixe de se mexer, que isso vai até mesmo salvar aí o seu final de semana, o humor do seu final de semana. E mesmo quando você faz uma viagem, né? A gente pode sim, por exemplo, num feriado, aí a gente está nesse feriado prolongado, enfim, mesmo quando a gente faz uma viagem, sai um pouquinho aí da nossa rotina ali, do nosso ambiente, você explorar, né, a cidade que você está visitando, explore ela sempre a pé, evite ficar usando. A gente é muito mal acostumado, né, a usar o carro para tudo. Até mesmo para ir na padaria, a gente gosta de pegar o carro e ir na padaria de carro. Mas procure fazer pequenos exercícios ali sempre a pé. Isso ajuda bastante. A outra dica aqui que eu dou para vocês, né? E aí aqui vamos para a nossa quarta dica da nossa aula de hoje, é cuidado com o ato de ficar beliscando muito. Porque quando a gente tá, por exemplo, a gente vai numa viagem e aí, em vez de sentar, fazer uma refeição, a gente vai beliscando. Ah, eu parei aqui, tomei um café, aí eu comprei um sorvete ali na esquina, aí eu tô passeando aqui, vou parar para comer uma torta, só um salgado, e aí à noite eu vou sair para jantar, enfim. Aí você fez aquele café da manhã, de manhã, enfim, e aí foi beliscando aí ao longo do dia. Ou, por exemplo, você tá numa confraternização, né? Chega ali sábado, e aí você vai ter um encontro com os amigos ou um encontro com a família, e aí começa a confraternização de vocês no almoço e vai acabar só lá no final do dia. E aí vocês ficam comendo o dia inteirinho. Então vocês ficam beliscando o dia inteiro. Então, tome muito cuidado com esse ato de ficar beliscando, porque a gente acaba comendo muito mais do que a gente deveria. E a gente acaba comendo sem perceber. Porque a gente fica beliscando e aí come um pouquinho agora, aí depois dali uma hora come mais um pouquinho, enfim, fica ali de hora em hora sempre comendo alguma coisa. E isso não te gera aquela sensação de saciedade. Então você não percebe o quanto você está comendo. E normalmente, e aí depois eu vou dar algumas dicas para vocês, até mesmo de alguns petiscos que a gente pode fazer. Normalmente a gente acaba, o que tem nessas confraternizações nunca é nada tão saudável. Sempre tem lá um pão com patê de maionese cheio de coisas. De repente, patê pode ser até, se for um patê caseiro, é até bacana, mas às vezes é aqueles patês comprados prontos, enfim, que aí já não são legais, mas é sempre com bastante pão, ou aquelas bolachinhas, enfim, ou de repente são aquelas friturinhas, né, coxinha, risoles,
esse pastelzinho, ou de repente tem aqueles salgadinhos, né? Tipo aqueles amendoinzinhos japoneses, ou até mesmo aqueles salgadinhos de pacote que a gente vai fazendo ali. Aí tem um churrasco, tem uma carne um pouco mais gordurosa, enfim. E aí sempre tem aquelas comidas muito mais calóricas que normalmente a gente não come. Então a gente tem que tomar muito cuidado de ficar beliscando ali tudo aquilo que tá ali na mesa. Por exemplo, quando acontece algum evento, confraternização aí entre amigos, você tem sempre lá um pãozinho de alho, um queijo coalho, uma carne gordurosa, salada de maionese. Tem sempre lá os alimentos que são mais gordurosos, os mais calóricos, né? E nem sempre ali tão saudáveis. Então, quando a gente vai para um evento, uma confraternização, a gente sempre, né, leva alguma coisa também. Eu não sei como que é com vocês, mas normalmente todo mundo leva algum prato. Então, sempre procure você levar alguma coisa mais saudável. Isso vai contagiando o grupo também. Então, procure você sempre levar ali. Leve, por exemplo, tomatinho cereja com quadradinhos até de mussarela mesmo. Então, leve lá um tomatinho cereja temperado com um pouquinho de azeite, orégano e um pouquinho de mussarela. Ou leve cenourinhas, né, palitinhos de cenoura, palitinhos de pepino, e aí você pode comer com uma pastinha, por exemplo, uma coalhada seca, ou você pode até mesmo fazer um patê, né, levar o seu patê caseiro ali, você, em vez de colocar maionese, por exemplo, substitua por iogurte, e aí faz um patê de atum, faz um patê de frango, faz um patê de ricota, enfim, e aí você come ali com esses palitinhos, com essa cenourinha, com um palitinho de pepino, enfim, ou de repente faça uma guacamole também, que aí você come com pãozinho. Então, a guacamole ali, que é aquele prato mexicano, que é um abacate, tomate, cebola, bem temperadinho, enfim, que fica super gostoso. Então, você pode fazer chips de algum outro legume, de repente, pode ser a batata doce, que fica super gostoso, em vez de comprar aqueles salgadinhos de pacote. Faça os chips de batata doce, pode fazer outros chips também de beterraba também, que fica super gostoso. Enfim, então aprenda a variar o tipo de petisco que você leva para essas confraternizações que você faz entre amigos, entre família, enfim. Se de repente é um almoço lá que você vai fazer, procure, em vez de fazer lá sempre algum prato mais gorduroso, faça de repente um prato de uma salada e aí, em vez de fazer aquelas saladas com maionese, enfim, faça uma salada, por exemplo, de folhas com frutas e outros legumes. Enfim, fica uma salada super colorida, super bonita, super nutritiva. Então, aprenda você, comece em você, não espere do outro e fique esperando só no que os outros vão levar e falar, não, porque todo mundo vai levar algo um pouco mais calórico, então eu vou levar também algo mais calórico. Não, comece com você, né, a fazer essa mudança, e é isso, tenha certeza, isso vai contagiando sim o grupo que você está, tanto os seus familiares, quanto os seus amigos, enfim. Então isso ajuda bastante. Você pode às vezes até, não, porque receber alguma crítica, às vezes as pessoas ficam um pouco, porque você come só comida saudável, enfim, não leve isso para o lado pessoal, enfim, é porque as pessoas, elas não conseguem comer comida ali de verdade, comida mais saudável, e aí elas vão criticar as pessoas que conseguem e que gostam e que apreciam. Então, não leve essa crítica a sério, tá? Não é como você, normalmente quem faz a crítica é porque é algum problema ali com a pessoa, é a pessoa que fica na sua autocrítica ali, porque ela que não consegue fazer, tá bom? E isso já cai junto, né, com a minha quinta dica aqui de vocês, que é muito ligada aí essa questão que eu estava falando, por evitar ficar petiscando muito, enfim. E se você vai, então, para esses eventos, opte por comer comidas mais saudáveis. Se você está numa viagem, se você vai para uma confraternização, se você vai para um almoço, opte por comer comidas um pouco mais saudáveis. Tudo bem, eu vou lá, vai ter aquela torta, né? Aquela torta de massa podre, que é super amanteigada, super gordurosa, com um recheio lá de frango, catupiry, palmito, enfim. Pode comer esse pedaço, mas de repente, pegue uma salada de folha junto, né? Não fique somente nos alimentos mais calóricos, mais gordurosos, mais açucarados. Tenha também alguns alimentos mais saudáveis para compor esta sua refeição. Como eu disse, se é uma noite de petisco, se é uma confraternização que vai durar o dia inteiro, opte ali por ter alguns petiscos. Por isso que eu falo,
leve você também petiscos para você ter esses petiscos, para você ficar beliscando, mas algo sempre saudável também. Então, esses dois são muito juntos, né? Evitar ficar beliscando muito e ter alimentos saudáveis junto desses almoços, dessas confraternizações, enfim. Mesmo que seja esse almoço que você faz só você junto ali da sua família, na sua casa mesmo, sempre tenha petiscos saudáveis para você conseguir ficar ali beliscando ao longo do dia, mas que seja algo saudável também. Sempre tem ali frutinhas também, né? E frutas às vezes que são um pouquinho menos calóricas, de repente um morango, um mirtilo, ou de repente um kiwi, enfim. Mas tenha sempre alguma coisa que também é mais saudável e um pouco menos calórica, enfim, para não atrapalhar ali o seu emagrecimento. Outra questão aqui, aí é muito quando a gente vai, por exemplo, em restaurantes, ou a gente vai num barzinho com amigos, enfim. Aprenda a dividir as porções. Por exemplo, em restaurante, normalmente, os pratos que vêm são muito grandes. Ou, por exemplo, você vai no cinema, o tamanho da pipoca que é hoje, ela é enorme, é completamente diferente do que era lá no passado. Por exemplo, quando eu era pequena, né, adolescente lá e ia no cinema, o tamanho lá da pipoca era bem pequenininho, era um saquinho. Hoje em dia é um balde. Então, aprenda a comer um pouco, a dividir esse tamanho dessa porção. No restaurante, por exemplo, esses pratos que vêm, que são grandes, ou você divide com alguém, ou você não tenha vergonha de pedir para levar para casa. Tem gente que tem muita vergonha. Ah, não, porque como eu já paguei, enfim, tô aqui, não vou desperdiçar, acaba comendo tudo. Mas não tenha vergonha de pedir para embrulhar e você trazer para casa. É até bom que aí você vai ter uma outra refeição para fazer em casa. E aí você vai poder aproveitar e comer esse alimento, de repente, que estava super gostoso. Você vai poder comer ele de novo. Então, aprenda a comer menos e não tenha vergonha de pedir para embrulhar, para levar para casa aquela comida que você não comeu. Ou, de repente, é uma viagem, você não tem como levar lá para o hotel, enfim. Aprenda a dividir, né? Peça um prato e divida com a pessoa que está junto com você na viagem. Não precisa comer tudo. Ou realmente, não dá para pedir um prato no restaurante, um único prato para dividir, mas não coma tudo. A gente tem esse hábito, de repente, não, é porque eu pedi e eu tenho que ver o final, eu não posso deixar comida no prato, né? A gente foi ensinada isso. Lá, quando a gente era criancinha, a mãe ficava lá, você só vai sair da mesa se você comer tudo. E a gente carrega isso. Então, e aí você fica com isso, eu não vou deixar comida no prato. Eu tenho que comer tudo. Ou é jogar dinheiro fora, ficar esse sentimento de que, não, eu paguei por essa comida, então eu tenho que comer tudo. Não, gente, vocês não precisam comer tudo. Aprendam a cuidar da saúde de vocês. Porque às vezes você tá com esse sentimento, eu tô jogando dinheiro fora, mas lá na frente, você fizer isso com muita frequência, lá na frente você, ou até mesmo saindo do restaurante, você vai ter que comprar um remédio ali para melhorar a digestão, um antiácido, de repente ali um remédio ali para o estômago, ou algum remédio ali para melhorar o seu intestino, enfim. Então, às vezes você pode até gastar mais, porque você vai gastar com remédio. E aí, só que aí você não associa isso. Esse gasto que você faz com o medicamento, você não associa à alimentação. Então, aprendam a dizer não. É uma forma de dizer não. Não, eu não quero, eu não preciso comer tudo. Principalmente porque as porções são muito grandes, elas estão cada vez maiores. E se for um petisco lá, você está no barzinho ou você está com os amigos ali, divida essa porção, né? Ou no cinema, enfim, aprenda a dividir esta porção. E se não é para dividir, enfim, aprenda a não comer tudo, para não ficar lá, enfim, depois se arrepender, porque aí de novo vem aquele sentimento ruim, frustração, enfim. E aí você, por exemplo, você vai, comeu bastante, aí no final de semana você já nem faz atividade física, enfim, aí vira uma bola de neve. Aí chega segunda-feira, você vai estar sim fora do peso, porque tudo aquilo que você fez durante a semana, de estar corretamente na sua alimentação mais saudável, mais regrada, chega final de semana, você colocou sim
tudo a perder. Então, aprenda a também a fazer com que o final de semana não seja apenas rodeado por comida. Tenha outras atividades que te gerem prazer também. Outra questão, quando a gente vai naqueles restaurantes que é self-service, no hotel, por exemplo. A gente vai no hotel, tem o café da manhã. E aí a gente quer comer, o café da manhã tá incluso e aí você acaba comendo tudo. Ou, por exemplo, comendo um monte. Tudo você vai, vou comer tudo no café da manhã porque tá incluso, enfim, e aí acaba comendo um monte. Ou você vai naquele restaurante que é rodízio, ou que é buffet, que tá tudo incluso. Sabe quando você vai no buffet que você pode repetir quantas vezes você quiser, a sobremesa também é inclusa. Ou você vai, por exemplo, numa viagem de navio que tá tudo incluso, ou você vai para um resort que também tá tudo incluso, enfim. De novo, né? Já paguei, tá tudo incluso. E aí eu vou comer mesmo. Não, gente, a gente não tem que ter esse pensamento. Você, sim, você pagou, mas você não pagou apenas pela comida, né? Você pagou por todo o resto. Você está pagando ali pelo ambiente que você está pagando ali por outras questões, está pagando pelo prazer de estar naquele momento também, enfim. Então, não associe apenas a comida, não fique com este pensamento aí de que às vezes a gente fica muito apegado ao dinheiro, né? De que, não, eu tô pagando, então eu vou ter que comer tudo aquilo que eu conseguir eu vou comer, e aí você sai por aqui, né? De comida, enfim. Então, aprendam ali a comer de novo, com consciência. Não é a primeira e a última vez que você vai comer aquele determinado alimento. Aprenda a comer com moderação, tá certo? É fundamental, gente. A gente não tem que se apegar a essa questão pequena, né? Eu sei que, obviamente, gente, dinheiro não dá em árvore, a gente tem que saber muito bem onde a gente vai gastar, mas você ligar a comida ao dinheiro, né? Ali só porque eu fui no restaurante, então eu tô pagando por aquele serviço, então eu vou comer realmente tudo aquilo que eu posso e que cabe até aqui, então eu vou comer até aqui. Não, gente, a gente tem que aprender a comer com mais qualidade, com mais prazer, com mais apreciação daquela comida e não ligar uma coisa à outra, né? Por exemplo, de novo, porque se você come muito, depois chega, você não vai nem ter prazer de ter comido aquele determinado alimento. Ou você vem com a frustração, tipo, comi e não deveria ter comido. Ou você vem com um sentimento de super estufamento, fica mal, depois você já não consegue nem andar direito de tão pesado que você tá por ter comido muito. Então a gente tem que ter aí um pouco mais de cautela, de consciência mesmo naquilo que a gente está comendo, né? A gente não precisa ter, de novo, né? E aí eu volto lá na segunda dica que eu dei aqui para vocês, né? Para evitar exageros, a gente não precisa. O mundo não vai acabar amanhã, então eu não preciso comer tudo que eu posso hoje. Mesmo que você for num hotel, mesmo que você for numa viagem, ou você for num restaurante que está tudo incluso, aprenda a comer com moderação, sem exageros. Você comer tudo não leva a nada. Quem sai perdendo, na verdade, é você. O restaurante tá lá, para ele tá recebendo e tá tudo bem. E quem vai sair perdendo com essa questão de que, porque eu paguei, eu vou comer, é você. É sua saúde, é o seu emagrecimento, é a sua cabeça, que aí você fica, mais uma vez, não conseguir me controlar, enfim. Então, aprenda a comer e a apreciar os momentos que tem comida, as pessoas que estão com você e não somente a comida. E o meu último conselho aqui para vocês, chegando final de semana, chegando feriado, chegando uma viagem, enfim, então o que eu devo fazer para não colocar o meu emagrecimento a perder nestes eventos, nessas oportunidades aí que saem do nosso dia a dia, da nossa rotina? Cuidado com o álcool. De novo, essa é a minha oitava dica, meu oitavo conselho para vocês, mas não é o menos importante. Na verdade, ele é o mais importante. Cuidado com a quantidade de álcool que vocês consomem. É um vinho? Tome uma taça de vinho, tome uma água junto, tome uma cerveja. Não tem problema nenhum vocês consumirem álcool, tá? Não tem problema vocês tomarem uma caipirinha, não tem problema vocês tomarem um drink, enfim. Obviamente vocês podem, né? Se vocês não têm nenhum problema de saúde, mas tenha. E aí aquela velha máxima, né?
com moderação. O álcool, sim, ele é prejudicial. Ele tem seus benefícios, o vinho, principalmente, ele tem seus benefícios? Ele tem. Mas se você exagera, além de o álcool ser calórico também, então você consome uma caloria que você não está percebendo, além dele ser calórico, ele prejudica o nosso fígado. Então, o nosso fígado pode começar a ficar lesionado. E é um órgão extremamente importante aí para o nosso corpo, que filtra todas as nossas toxinas. Então, é super importante aí ter esse órgão funcionando bem. Sem contar também, né, que o álcool, ele retém mais líquido. E nós, mulheres, já retemos, né? Nós temos aí uma predisposição a reter mais líquido, muito por conta aí das nossas oscilações hormonais. Se você consome muito álcool em determinadas ocasiões, por exemplo, em eventos, em confraternizações, aos finais de semana, tem gente que acaba, final de semana realmente chegou, então eu vou beber e aí acaba bebendo e bebe bastante. Isso acaba prejudicando bastante aí o seu metabolismo, prejudica o seu emagrecimento e faz você reter mais líquido. Aí você chega lá na segunda-feira, vai se pesar, e aí vai ver, nossa, engordei um monte. Muitas das vezes, obviamente, você faz isso rotineiramente, obviamente seu peso, ele vai começar a subir, mas um pouco do que tem nesse peso é de líquido também. E aí bate aquele desespero, você viu lá o número subindo na balança, você já fica desesperada, já fica frustrada. Aí você fala, fiz tudo certinho, só foi esse álcool que eu bebi a mais, e aí você já quer abandonar todo o seu emagrecimento, já coloca tudo a perder, e aí se frustra, fala que você não é capaz, começa a se culpar. Aí vem todas aquelas enxurradas de sentimentos negativos, que isso é extremamente prejudicial. Esses sentimentos sempre permeando a nossa cabeça faz muito mal pra gente. Então a gente tem que ter ali sempre consciência. E essa é a minha palavra. Como vamos terminar esta nossa aula de hoje, é ter consciência, consciência daquilo que você está comendo, consciência daquilo que você está colocando para o seu corpo, consciência da bebida alcoólica que você está consumindo, ter consciência de que você sim, você precisa fazer uma atividade física aí durante o seu final de semana também. Ter consciência que o final de semana, uma viagem, um feriado, enfim, faz parte também do seu emagrecimento. A gente tem que sempre colocar isso na nossa rotina quando a gente pensa em emagrecer. Os finais de semana, eles fazem parte, toda semana tem um final de semana. Então, como que você vai exagerar todo final de semana? Isso não pode, isso vai sim colocar a perder o seu emagrecimento. A gente tem que ter consciência, a gente tem que pensar em quanto a gente está comendo e saber que sim, a indústria está aí para fazer com que a gente coma cada vez mais. Um beijo, gente. Tchau, tchau.